No programa de hoje, o deputado federal mais votado da nação. Vai, Chupetinha. Ei, presidente, aí eu não compreendi. O paizão de primeira viagem, que já sabe muito mais que trocar fraldas. Então, poxa, vamos ser aqui no mínimo justo. Palmas para Nicolas Ferreira. Tá aí o Nicolas. Você tá em Brasília, Nicolas? Tá em Brasília? Sim. Boa. Sim, tô em Brasília. Boa. Estamos aqui conversando com você, que você está em todas as redes sociais, aí o negócio do... Vocês também caíram, na casca de banana, né? Ou não? Boa tarde, Emílio, boa tarde a todos do Pânico. Parabéns aí, Léo Siqueira, pela trajetória. Obrigado. Não conhecia aí, muito meritório e fico feliz com isso. Obrigado. Agora, não é que nós caímos de uma casca de banana. Basicamente, a esquerda, ela tem todos os meios para poder se criar uma narrativa. E é muito fácil criar uma narrativa. Basta você pegar alguns influenciadores do TikTok, que são formados em opinião, colocá-los para poder denegri-lo, mudar, de fato, o que está acontecendo, algumas páginas de fofoca, pegar falas sem contexto e pronto, você tem uma narrativa extremamente criada. Esclarecendo, Emílio, e para todos, o primeiro ponto sobre a escala 6x1, eu não sou contrário ao fim dela. Mas, Nicolas, por que então você não assinou a PEC? Porque a PEC não diz respeito a isso. Ela impõe uma escala de 4x3, onde ela não vê, inclusive, os impactos socioeconômicos disso. Ontem, a propositora dessa PEC respondeu que não tinha o impacto econômico, financeiro, socioeconômico disso para o Brasil. E eu não vou ser irresponsável de simplesmente por pressão de uma medida populista que, no fim das contas, gera desemprego, gera inflação e que eu sei que, na ponta da linha, quem vai sofrer é o mais pobre, simplesmente assinar isso sem nenhum tipo de responsabilidade. O que eu sou a favor é de uma flexibilização, inclusive, sou o contrário a diversos pontos da própria CLT, que teve como inspiração a Carta del Lavoro, né, do verdadeiro fascista Benedito Mussolini, e que a esquerda sempre exaltou, e agora as pessoas estão percebendo, não tanto, mas estão começando a perceber que, na verdade, quem é explorado é o trabalhador e o empresário pelo Estado, que o trabalhador ganha seus R$ 1.400, o empresário que se arrisca para lucrar e daqui a 10, 20 anos ele quebra, enquanto isso o Estado, que nada te devolve, tem aí explorado a todos. Então esse é o meu ponto. Eu expliquei isso, obviamente recebi algumas críticas, o que não é sinônimo de que eu esteja errado, mas o meu vídeo, por exemplo, bateu quase 20 milhões de visualizações, mais de 1 milhão de curtidas, mostrando que quando você tem uma seriedade, Emílio, para poder tratar a respeito do tema, as pessoas te compreendem. Porque seria extremamente irresponsável eu, por exemplo, fazer uma PEC dizendo vamos aumentar o salário mínimo em 10 vezes, vamos reduzir a carga horária para 20 horas semanais, mas quais são os impactos disso? E a esquerda, ela gera narrativas em todo o aspecto, porque sabe que ela está perdendo a comunicação com a classe trabalhadora mais humilde. Então fez essa proposta alucinante, que inclusive tem um erro de matemática de ensino fundamental, colocando como se 8 vezes 4 fosse 36, e estão literalmente desesperados para poder atrair a atenção dessas pessoas. Mas então, pode perguntar. Mas o Nicolas... Eu vou fazer um break só para a rede de rádio, a gente está com o Nicolas aqui, entra no Instagram, Nicolas Ferreira, ele está conversando com a gente direto de Brasília sobre esse assunto que está todo mundo comentando nas redes. Vai lá, Reginaldinho, já a gente volta, hein? Pois não, continuamos na plataforma, manda lá. Mas, ô Nicolas, qual que é o objetivo da esquerda? Porque eles sabem o impacto econômico que isso vai causar. Qual é o objetivo, além de fomentar a guerra de classe? É só isso, que é o patrão contra o pobre, ou tem algum outro objetivo a mais? Olha, eu posso dizer que o impacto financeiro disso, eu inclusive estou aqui com um estudo feito pela FIENG, do Flávio Rospel, que mostra todo o impacto socioeconômico disso daqui. E mostra, por exemplo, para o Brasil, numa redução, por exemplo, da carga para 36 horas, por exemplo, o impacto disso é uma perda de 38 bilhões por semana, e para Minas Gerais, por exemplo, 3,6 bilhões. Ou seja, todos esses impactos, as consequências negativas, elas irão ocorrer. Só que sempre a esquerda ela nunca assume a responsabilidade disso. E o que as pessoas precisam compreender é, como diz Ayn Rand, né? Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar a consequência da realidade. E é claro, a esquerda tem perdido a comunicação com a classe, né, trabalhadora mais comum e brinca
com o sentimento dessas pessoas prometendo uma impossibilidade que, no fim das contas, só vai gerar pobreza. Eu quero lembrar aqui de alguns casos, por exemplo, na reforma trabalhista, que foi feita pelo Temer, houve diversas manifestações da esquerda, fora Temer, colocando ele como o inimigo do trabalhador, e no fim das contas o que gerou? Uma maior flexibilização, inclusive, dos novos tipos, né, de trabalho, como por exemplo o home office, mas eles fizeram uma narrativa absurda. Você tem em 2013 a PEC das domésticas, que da mesma forma, toda a mídia, toda a esquerda acabou com quem votou contrário, inclusive um dos que votou contrário foi Jair Bolsonaro, tomou pancada até falar chega, e 10 anos depois, o que aconteceu? Resultado: 75% das domésticas viraram diaristas, perderam a sua estabilidade e carteira assinada, ou seja, a esquerda não assume a culpa disso. Em Seattle, agora, né, em 2022, também mais uma vez, pela esquerda, colocou ali o aumento de $26, né, por hora de todos os trabalhadores de aplicativo. O que aconteceu? O resultado disso? Redução de de 300 mil menos pedidos na plataforma e uma geração de desemprego. Ou seja, a esquerda ela sempre te oferece um paraíso e, na verdade, te entrega um inferno. E deixar aqui um ponto interessante. Agradecer à esquerda, né, por me colocar como se eu fosse o culpado por todas as coisas do Brasil. E ignoram, por exemplo, que a produtividade do brasileiro ela é muito baixa, não porque o brasileiro é preguiçoso ou porque ele é inerte, é porque nós temos todo um contexto brasileiro que faz com que a produtividade caia, como, por exemplo, a insegurança. Hoje o trabalhador ele é roubado com o celular, por exemplo, na fila para o ônibus, do ponto de ônibus, e ele tem que arcar com aquilo. E esse dinheiro vai sair de onde? Dele, ele tem que pagar em 12 vezes. Você tem uma mobilidade urbana horrível, que faz com que a pessoa demore 1, 2, 3 horas para chegar no trabalho. Você tem uma educação precária, que não gera pessoas com uma boa qualificação de mão de obra. Então, eu trago uma reflexão para as pessoas, que foi isso que eu fiz no meu vídeo, de olhar para que existe todo um Estado que está acabando com a sua vida. Seja você de direita, de esquerda, hétero, homossexual, branco, negro, pobre ou rico. Porque todos são explorados pelo Estado. E por que esse pessoal de site de fofoca, pessoas, né, influenciadores, que estão colocando que, como se eu tivesse culpa do meu salário de 44 mil, porque não foi eu que estabeleci isso, e eles medem eu com a régua deles. Agora, olha só que interessante, ontem, era 10 horas da noite, eu estava no plenário, e sabe quem não tinha dado presença desde 1h55 da tarde até 10 horas da noite? Quem propôs essa redução de escala de uma maneira completamente irresponsável. Ou seja, eles levam propostas demagogas sem olhar as consequências disso, e quando a bomba estoura, a culpa é de qualquer um, menos deles mesmos. E para finalizar, na época da pandemia, lançaram o slogan: fica em casa, economia a gente vê depois, colocando uma confusão cognitiva como se a economia não fosse vida, mas a economia é vida. Imagina se o agro tivesse parado, não teria alimento. Imagina se o hospital tivesse parado, não teria, por exemplo, acesso à saúde. Ou seja, no fim das contas, foram quebrados diversos empregos, destruiu praticamente o Brasil economicamente, e a culpa foi de quem depois? Não foi da esquerda, foi do Bolsonaro. Só estou querendo deixar aqui bem claro para todos de que uma proposta feita pelo PSOL, que lá atrás, assim como o PT, foi contra o fim da contribuição sindical, que basicamente coloca mais dinheiro no bolso do trabalhador e coloca menos dinheiro nos sindicatos, não foi apoiado pelo PT. Você tem o PT tendo um rombo de quase 8 bilhões nas estatais. Quem paga essa conta, no fim das contas, é o trabalhador. Tivemos a Lava Jato, que o resultado foi quase 5 milhões de desempregados. O resultado, quem falou a respeito disso? Ninguém. Ou seja, eu não cedo, Emílio e a todos, a pressão midiática, porque eu sei que eu nunca irei ser incoerente, irei simplesmente fazer algo populista para poder receber aplausos e elogios. Eu estou aqui para ser representante das pessoas, para poder falar as coisas de maneira clara, responsável, e não trazer PECs lacradoras para poder ter voto. É isso aí. O Siqueirinha vai fazer uma pergunta agora. Manda lá, Siqueirinha. Não,
Concordo totalmente aí, Nicolas. Também fiz um vídeo exatamente nesse sentido aí. Não tem o seu impacto nas redes sociais, mas também teve mais de 1 milhão de visualizações, justamente mostrando isso, né? De que não adianta você ter boas intenções com projetos ruins, né? Se você reduz a força de trabalho mantendo o salário fixo, você está aumentando o custo do trabalho. Se você aumenta o custo do trabalho, o empresário tem apenas 3 possibilidades, né? Ou ele passa isso via preços, vai gerar inflação, todo mundo paga, ou ele vai contratar trabalhadores informais, e aí o trabalhador informal tem 0 direitos, ou seja, vai prejudicar ainda mais as pessoas, né? Ou ele vai trocar pessoas por máquinas, né? Porque as máquinas não vão ter esse custo. Então, concordo aí 100%. Minha pergunta eu acho que a gente está aqui já na fase propositiva, né? E muitas pessoas falam com razão, assim, falam assim, tudo bem, legal, mas... E eu concordo, ninguém quer aqui trabalhar infinitamente, né? Ninguém quer, as pessoas que preferem descansar e etc. Então, qual que é a sua visão aí que a gente pode propor para movimentar esse debate aí? Então, como é que a gente reduz essa escala sem que seja de uma maneira populista? Você já falou algumas coisas aí sobre a CLT. Então, para a gente ser propositivo e não simplesmente ficar atacando pedra nos outros, né? Qual que é a sua visão aí de proposta para poder melhorar isso? Perfeito, Léo. Ontem nós assinamos uma PEC do Maurício Marcon, PEC da alforria, onde ele dá 2 opções para o trabalhador, ou seja, ou manter a escala tradicional, 6x1, ou ele de fato ter uma escala onde ele é pago por hora trabalhada. E óbvio, porque até mesmo é constitucional, visando o mínimo do salário mínimo, ou seja, ele não pode ganhar menos do que o salário mínimo. Por que essa proposta é boa? Porque ela tem um modelo dos Estados Unidos, e a gente sabe que a gente tem que dar a possibilidade também para que o trabalhador trabalhe quantas horas ele quiser em determinados momentos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem pessoas que saem daqui do Brasil para poder trabalhar lá fora em escala, por exemplo, 7x7. Isso é uma escolha dele com o empregador. Ou seja, ele tem uma livre escolha ou de manter a escala tradicional, e o que eu vou propor também e adequar, que também tenha uma escala 5x2, por exemplo, que eu acredito que dê uma dignidade, dê uma condição da pessoa ter uma saúde mental, física, e ela consiga adequar a tudo que acontece na sociedade, mas mais uma vez, precisa ver os impactos socioeconômicos de tudo isso, ou ela faz essa escolha de horas trabalhadas, que eu acredito que seja uma medida extremamente viável. Agora, deixar algo muito claro aqui para todos. O que acontece hoje no nosso país não são simplesmente o empresário, não é pesado para ele pagar o FGTS, pagar ali o 13º, os benefícios, não. O que é pesado para eles é pagar a maior carga tributária talvez do mundo. Ou seja, o que de fato atrapalha com que o empregador e o empregado ele consiga ter uma boa relação é o peso do Estado. E as pessoas estão começando a olhar com olhos mais críticos para isso. Nós temos, por exemplo, esse ano, o recorde de impostos recolhidos, ou seja, dinheiro retirado do bolso do contribuinte. 3 trilhões que o Lula fez esse ano, retirando dinheiro das pessoas para poder bancar um Estado extremamente inchado. Nós temos um judiciário que custa 152 bilhões de reais por ano. Nós temos, por exemplo, eventos como o Janjapalooza, que vai custar também milhões do seu dinheiro. Por que essa turma não fala a respeito disso? Porque eles não estão preocupados com você, trabalhador. Eles sempre te utilizaram de massa de manobra. E eu sei que é muito difícil fazer com que uma classe trabalhadora que realmente tem um peso do Estado em cima entenda isso. E, portanto, eu não somente, como eu já disse anteriormente, sou contrário ao fim da escala 6x1, mas eu tenho responsabilidade de entender que essa PEC, da forma como está, não é a solução. E deixo aqui 2 perguntas. Se isso foi tão interessante, se isso era uma proposta que o PT tanto queria há bastante tempo, primeiro, por que ele não deu andamento a uma PEC que está na CCJ parada há 10 anos? E eu faço um desafio aqui ao Lula. Por que ele mesmo não envia essa PEC para o Congresso? Vai que ele nos convence. Ou seja, o Lula mesmo sabe que isso geraria o declínio total do Brasil em termos de desemprego e inflação. E eles estão literalmente fazendo isso como um balão de ensaio para poder retomar a classe trabalhadora mais humilde, que eles de fato perderam o completo contato e completa conexão. É lógico, mas aí você matou a charada. Aí você matou, é lógico.
E, Nicolas, se eu pudesse adicionar só, perfeito esse ponto, também sugerir de que tem o salário mínimo por hora, ou seja, nos Estados Unidos é 7,25 salário mínimo por hora. Trabalhou mais, ganha mais. Trabalhou menos, ganha menos. Simples assim. E se eu pudesse adicionar também só mais um ponto, é que os acordos individuais entre patrão e empregado pudessem prevalecer sobre os acordos coletivos, porque hoje não pode. Se eu chegar aqui na Jovem Pan, eu sou um cara de 18 anos e, vim de uma condição humilde. Eu falo, cara, eu quero trabalhar 7 dias por semana, porque eu, não tenho namorada, deixa eu trabalhar, quero entregar. Não pode. O sindicato vai falar, você não pode, mas eu quero. Você não pode. Então, se eu pudesse adicionar, dado que eu sou deputado estadual, e essa discussão é federal, que os acordos individuais prevaleçam sobre os coletivos, aí você vai poder ter arranjos melhores. Mas é o sindicato. Tem o sindicato. Mas põe a carreta furacão aí. Põe a carreta. O Nicolas está vendo a carreta. Ó a carreta. Põe a carreta. A carreta furacão tá aí. A carreta cada semana. Ó a carreta. Tem gente pra Olha subir. o que tem gente esperando para subir na carreta. Exato. Vocês estão brincando com a carreta furacão? A gente tá falando há 2 anos da carreta. Vocês estão brincando. E quem tá dentro não sai. E como é que é? Quem tá fora não entra. Não, quem tá fora quer entrar e quem tá dentro não quer sair. Olha, quem tá fora quer entrar. É isso, Nicolas. Agora é com você, meu amigo. Agora é com você. Vai que vai. O cara quer trabalhar menos e ganhar mais. É só o PSOL mesmo, isso aqui tá muito bom. Também. Vocês vão, a partir de agora, sabe o que vai acontecer? Vocês vão trabalhar menos e ganhar mais. Só isso. você. Só sua mãe fez filho inteligente. Emílio, o grande perigo disso é o seguinte, da maneira como está, e muitos querem colocar a falácia, a mentira, de que não, mas porque você não assinou, porque somente com a assinatura você consegue discutir o projeto. Mentira. Mentira. Nós estamos fazendo o quê aqui? O que a população está fazendo? Só há debate quando há entre políticos? Pelo contrário, a participação ela é popular e é isso que está acontecendo em partes. Porque, inclusive, se você olha, por exemplo, o esgoto da internet, como, por exemplo, o Twitter, estão pregando morte a quem não assina a PEC, ou seja, são essas pessoas mesmo que querem te ajudar, as pessoas que, de fato, que nunca fizeram nada nos 16 ou 20 anos que estão à frente da presidência da República pelo trabalhador. Eles dizem, por exemplo, Emílio, movimento sem terra. Poxa, os caras estão sem terra há 20 anos. Será que ninguém nunca se ligou que vai continuar sem terra? Movimento sem teto, até hoje você sem teto, você está sem teto, você continua acreditando nisso. Até hoje o Lula, o pai dos pobres, tem um patrimônio de quase 10 milhões de reais. Ou seja, é óbvio que há uma dificuldade das pessoas de compreender a realidade, porque o Estado ele foi criado como uma babá. E as pessoas gostam disso. Afinal de contas, quem não quer trabalhar menos e ganhar mais? Agora, todo mundo quer que os brasileiros fiquem melhor. Agora, não há um senso crítico de compreender que será que o pessoal do PSOL, que apoia, a Venezuela, que essa mesma pessoa que fez esse projeto, que o único projeto dela, basicamente, que tem aqui, é um projeto para colocar cotas para estudantes trans em uma universidade. Será que essas pessoas realmente estão preocupadas com você? Claro que não. Ou seja, precisa acreditar também, Emílio, de que todas essas pessoas, elas conseguem compreender uma verdade, mesmo que seja muito difícil. Porque muitas pessoas falam assim, Nicolas, não entra em temas sensíveis, as pessoas não vão entender. E aí eu estou. Foi assim como vereador, fui o segundo mais votado da capital, depois vim para deputado, fui o mais votado. Agora, por exemplo, eu bati 12 milhões de seguidores logo depois do meu vídeo. Ou seja, eu de fato não tenho medo, Emílio, em entrar em bola dividida, porque eu sei que eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa coerente, eu sou uma pessoa de caráter, e eu jamais fugiria da guerra em prol de uma pressão de pessoas que não têm nada a acrescentar. Então, eu deixo aqui mais uma vez, o compromisso que a gente está. Ontem eu fiquei basicamente o dia inteiro conversando com os deputados. E posso falar uma coisa? Essa proposta, nem mesmo os próprios deputados do PT tinham assinado todo. Tinham somente 40 deputados assinados em 69 que eles estão aqui. Mas depois da pressão, assinaram para não ficar feio. Para ficar bonito. Ninguém leva isso a sério aqui no plenário. É lógico. Todo mundo ficou assim, não passa nunca dessa forma. Então, mais uma vez, eu acredito no povo brasileiro, na capacidade deles compreenderem que muitos estão sendo enganados, e não vai ser fazendo as mesmas coisas que nós vamos atingir resultados diferentes. Isso chama-se loucura. Boa. Obrigado, viu, Nicolas? Valeu, Esse garoto. papo sempre é bom com o Nicolas, está lá em Brasília.
conversando aqui com a gente. Obrigado aí por você dar o tempinho aí pro Pânico aqui na programação da Jovem Pan. Obrigado, meu velho. Eu que agradeço. Obrigado, Emílio. Obrigado a todos. Mais um abração aí. Obrigado, Léo. Que, inclusive, fiz um projeto anteriormente que não tinha muito olhado a questão do mercado financeiro e ele fez boas críticas a mim, de forma educada. É nisso que eu acredito, é nisso que a gente continua aqui fazendo um bom trabalho, mesmo com essa turminha aí do Contra. Um abraço a todos aí. Obrigado, parabéns por não ser populista, Nicolas. A gente sabe que é difícil. Muito bem.